Nós temos vindo a estudar esta carta. E há 2 semanas nós olhamos para os versículos 17 a 21. E nós olhamos para 2 tipos de pessoas. Olhamos para aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, aqueles que só pensam em si mesmos, aqueles que procuram só a satisfação pessoal e que não se importam nada com Deus, não se importam nada com a sua palavra. Vimos também um outro grupo, daqueles que imitam, daqueles que procuram seguir a sã doutrina, aqueles que procuram viver neste mundo como cidadãos do reino dos céus, porque sabem que a sua pátria está no céu, de onde aguardam o seu Senhor e Salvador. Sabem que neste momento o corpo pode ficar cansado, o corpo pode passar por situações difíceis, mas um dia ele será transformado, mas um dia ele será glorificado para estar com o Senhor. E tendo olhado para estas 2 realidades, e o nosso desejo é que todos nós nos encontremos no segundo grupo, sejamos imitadores de Cristo, possamos viver com Ele e para Ele. Então, nós encontramos aqui no versículo 1 um mandamento: permanecei firmes no Senhor. Quando nós olhamos para o versículo 1, nós vemos como esta igreja era tão querida do apóstolo Paulo. Era uma igreja que o apóstolo Paulo amava. Reparem só nos adjetivos que nós encontramos aí para descreverem estes irmãos: amados, muito saudosos ou muito queridos, dependendo da versão, e depois, no final, amados. Ele amava-os. Ele amava-os intensamente. E eles também eram a sua coroa. Eles demonstravam através da sua vida que o trabalho de Paulo tinha valido a pena. Que o trabalho, o ministério que tinha realizado entre eles tinha valido a pena. Tinha produzido resultados. E o apóstolo Paulo estava feliz com isso. O apóstolo Paulo alegrava-se. E eles eram esta carta viva que poderia mostrar ao mundo o testemunho, o ministério deles ali. E então, este mandamento: permanecei firmes no Senhor. Permanecei firmes. Como é que nós podemos permanecer firmes neste mundo conturbado? Como é que nós podemos permanecer firmes quando somos diferentes uns dos outros? Quando por vezes há atritos, situações menos boas? Como é que nós podemos permanecer firmes? O apóstolo Paulo aqui, neste texto que eu li, apresenta 3 aspectos. 3 aspectos que nos ajudam a permanecermos firmes no Senhor. O primeiro deles diz respeito à restauração, o segundo diz respeito à alegria e o terceiro à moderação. Vamos olhar para cada um destes aspectos que nos ajudam a permanecermos firmes no Senhor. O primeiro deles tem a ver com a restauração. Nos versículos 2 e 3, nós encontramos aqui um apelo. Nós encontramos aqui o apóstolo Paulo a dirigir-se particularmente a estas 2 irmãs. Nós encontramos aqui uma palavra que vem em forma de rogo, de clamor, de intercessão. O apóstolo Paulo vai fazer aqui um apelo insistente e profundo a estas irmãs. Quem eram estas irmãs? Este texto apresenta-nos algumas características destas irmãs. Por um lado, eram mulheres crentes em Cristo Jesus. Eram membros da igreja de Filipos e muito trabalhadoras, como nós aqui encontramos. É possível que estas mulheres
tenham feito parte daquele grupo que ouviu o apóstolo Paulo pela primeira vez. Aquele grupo de mulheres que estava junto ao rio a orar. Talvez estas mulheres fizessem parte desse grupo. Talvez estas mulheres fizessem parte dos membros fundadores desta igreja. Mas se estamos a nível das possibilidades, nós encontramos aqui certezas. Reparem o que o apóstolo Paulo diz sobre elas. Diz que elas se esforçaram comigo no Evangelho. Elas tinham trabalhado com o apóstolo Paulo. Elas não tinham virado as costas, elas tinham se dado à obra. Elas tinham procurado fazer o seu melhor. Eram mulheres incansáveis. Eram mulheres que procuravam servir, que procuravam lutar ao lado do apóstolo Paulo na pregação da boa nova. Mas elas não estavam a servir apenas, não estavam a servir uma pessoa, elas estavam a servir a Deus. Porque elas não serviam apenas com o apóstolo Paulo, elas serviam também com outros colaboradores do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo deixa bem claro, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus. Eram irmãs que estavam ao lado de qualquer líder para servir. Elas não diziam, este meu líder foi-se embora, então eu já não vou servir mais. Não. Saiu o apóstolo Paulo, chegaram outros e elas lá estavam a servir. Elas estavam a trabalhar, elas estavam disponíveis, apesar do líder que pudesse estar à frente da igreja. O apóstolo Paulo também não tem dúvidas em relação à salvação destas mulheres. Ele vai falar que o nome destas mulheres estão escritas no livro da vida, cujos nomes se encontram no livro da vida. Não havia qualquer dúvida de que estas mulheres eram salvas. Elas tinham demonstrado, com as suas ações, a salvação delas. Paulo não coloca aqui em dúvida. Paulo não tem qualquer reservas em relação a estas mulheres. Podia dizer, cujos nomes se encontram no livro da vida. Porque elas viviam intensamente o Evangelho de Cristo. Eram mulheres que serviam, eram mulheres apaixonadas pela obra de Deus, eram mulheres que viviam para Deus. Eram mulheres que estavam disponíveis a gastar o seu tempo pela causa de Deus. No entanto, apesar de elas serem mulheres talentosas, mulheres fiéis, neste momento em que o apóstolo Paulo escreve esta carta, estas mulheres não se encontravam bem. Se repararam, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 3, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Elas não estavam bem. Não sabemos ao certo o que é que estaria a passar com elas. Não sabemos se elas estavam desanimadas devido às lutas que estavam a enfrentar, assim como a igreja estava a enfrentar lutas. E nós sabemos que as lutas podem desanimar. Não sabemos se elas estavam a passar por alguma crise na sua fé. Não sabemos se havia algum conflito entre estas irmãs, que podia tornar-se um grave problema para a igreja, um enorme prejuízo para o reino de Deus. Não sabemos. Mas sabemos que elas não estavam bem. Elas não se encontravam bem e precisavam ser orientadas. Precisavam ser ajudadas naquele momento crítico. E o apóstolo Paulo não podia deixar passar esta situação. Ele amava aquela igreja, ele amava estas irmãs. E por isso, ele vai dirigir-se a elas. Porque a situação destas irmãs estava a afetar não apenas a elas,
mas era possível que também afetasse a própria igreja. Mulheres que tinham trabalhado, mulheres que tinham se dado pela obra de Deus, agora encontram-se nessa situação. Como é que demais comunidade podia estar a viver? Como é que ela poderia estar a sentir esta situação pela qual aquelas mulheres estavam a passar? E por isso faz-lhes um apelo enfático e sentido. Rogo a Eufódia e a Síntique que pensem concordemente no Senhor. Vemos este apelo. E nós temos um inimigo que procura desanimar, um inimigo que procura criar dúvidas, um inimigo que procura desunir os obreiros de Deus, a fim de que não realizem o trabalho do Senhor da melhor forma. E procura atingir, por vezes, aqueles que estão na liderança. Porque se esses caírem, muitos outros podem ser influenciados pela sua queda. E ele é sagaz, implantando desânimo, desconfiança e também ciúme no coração dos líderes. Mas vejam a forma como Paulo se dirige a estas mulheres. Paulo tinha autoridade para as repreender. Paulo tinha a autoridade para ser duro com elas, mas não quis valer-se da sua autoridade. Não quis valer-se da sua autoridade como apóstolo para o fazer. Ele podia mandar, mas não fez assim. Ele vai fazer aqui um apelo de amor, um apelo sentido. Ele preferiu rogar. Ele não diz, eu mando a Eufódia e a Síntique que pensem concordemente no Senhor. Não é isso. Eu rogo. Eu intercedo. Vemos aqui esta forma. E o verbo, no texto original para rogar, é o verbo paracaléu, de onde veio o paracletos, que é um título atribuído ao Espírito Santo, o Consolador. E esse termo, esse verbo, expressa carinho, expressa ternura, expressa conforto, consolo. Ele está a procurar trazer conforto, procurar ajudar, mas ajudar com amor. Ele não impõe, ele procura levar as coisas com amor. Tal como o apóstolo Paulo faz também com Filemão, não o obrigando a aceitar de volta Onésimo, aqui também ele faz assim, faz com amor. E vejam que esse verbo aparece duas vezes. Rogo a Eufódia e rogo a Síntique. Não está rogo a Eufódia e Síntique, porque este verbo podia ligar estas duas mulheres. Mas rogo a Eufódia e rogo a Síntique. É importante. Essa repetição, ela é enfática. E mostra que o apelo era tão forte para uma, como era tão forte para a outra. Porque ambas estavam em falta. Ambas precisavam olhar para si mesmas. Ambas precisavam buscar a restauração no Senhor. Ambas precisavam estar unidas em pensamento, atitude e ação diante do Senhor e na sua obra. Era uma exortação para as duas. Eram mulheres que precisavam de ajuda, precisavam de auxílio. E o apóstolo Paulo sabia das suas limitações. Ele sabia que não podia estar pessoalmente com elas. Ele estava preso. Ele não podia pedir um tempo lá ao carcereiro. Deixa-me ir ali a Filipos porque tem um assunto a tratar. Não havia como pedir. Ele estava preso. Ele não sabia quando é que ia sair. Ele mostra a esperança de que vai sair, mas não sabia quando é que isso iria acontecer. Ele faz o seu papel. Ele apela com amor para que aquelas duas mulheres pensassem concordemente no Senhor. Mas ele sabe das suas limitações.
E por isso ele vai pedir ajuda também a colaboradores seus. Vai pedir ajuda a um companheiro seu. Peço a ti, fiel companheiro de jugo, fiel companheiro. E essa palavra é importante. Pessoas de confiança. Pessoas de confiança. E nós precisamos ter ao nosso lado pessoas de confiança, com quem nós possamos abrir o coração e a quem possamos pedir ajuda. O apóstolo Paulo tinha. E pede a essa pessoa de confiança, a esse fiel companheiro de jugo, que pudesse intervir naquela situação, que pudesse ajudar aquelas mulheres. Dois aspectos importantes. Para permanecermos firmes, é necessário restauração. Há momentos em que nós estamos como estas duas mulheres, em que nós precisamos ser auxiliados para permanecermos firmes, para que o desânimo não nos desvie de Cristo, para que o desânimo não nos desvie do caminho. Precisamos ser ajudados por aqueles que estão ao nosso lado. Mas às vezes também precisamos partilhar, porque nós não somos adivinhos. Às vezes nós podemos nos aperceber de que algo não está bem, mas é preciso partilhar para sermos ajudados. Não sabemos se elas partilharam com o apóstolo Paulo, se outros o fizeram, mas o apóstolo Paulo sabia. Há momentos em que nós estamos como estas duas mulheres. Mas há momentos em que nós estamos do outro lado, em que nós somos chamados a participar da restauração de outros. Tal como o apóstolo Paulo aqui. Tal como o apóstolo Paulo, sabendo daquela situação, primeiramente faz a sua parte. Ele roga, ele intercede, ele procura levar em amor aquelas mulheres ao bom caminho. Procura fazer a sua parte. Ele procura envolver-se. Ele não atira para terceiros a sua responsabilidade. Ele cumpre. Ele procura levar avante a sua responsabilidade. Mas está condicionado. Ele não pode fazer aquela viagem para estar com estas irmãs. Está condicionado, está preso. Então pede ao seu companheiro que pudesse ajudá-las. Há momentos também que nós não nos sentimos capacitados para ajudar uma pessoa. Fazemos a nossa parte, mas sabemos que só podemos ir até ali. Não podemos ajudá-la em tudo. Não podemos ajudá-la em tudo porque sentimos-nos incapacitados. Mas podemos contar com o envolvimento de outros. Podemos levar outros a envolverem-se, pessoas mais capacitadas que possam ajudar na resolução daquele problema. Há momentos em que é necessária a restauração, em que é necessário nós nos envolvermos para ajudar outros e é necessário, por vezes, nós sermos ajudados para ultrapassarmos esses momentos. Porque só assim podemos permanecer firmes. Se cada um viver o seu desânimo, se cada um viver as suas lutas e não as partilhar, vai ser difícil. Mas também nós que nos inteiramos dessas lutas, que possamos também estar disponíveis a ajudar. E fugir da tentação. E este é um alerta, porque nós somos tentados. Nós somos tentados, às vezes, a trair a confiança que a pessoa depositou em nós. Quando a pessoa abre o seu coração, nos expõe a sua luta e nós acabamos por compartilhar com outros aquilo que foi partilhado conosco. E às vezes até com um ar de santidade. Eu peço oração por aquela irmã porque ela está a passar por este problema, por aquele e por aquele. Pessoas de confiança. Somos uma família e devemos procurar ajudar uns aos outros.
para que possamos permanecer firmes no Senhor. Este é o primeiro aspecto que Paulo aqui apresenta a partir desta situação concreta. A situação de Efódia e de Síntique. Mas uma outra forma de nós permanecermos firmes é a forma como nós reagimos às situações que vêm à nossa vida. Como é que nós reagimos a elas? Alguns reagem com muita tristeza, com desespero, de uma forma tão negativa. Vejam o que o apóstolo Paulo diz. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. A alegria é a nota dominante nesta carta. É a terceira vez que Paulo vai dar esta orientação. E vai havendo crescendo na orientação que Paulo vai dando. No capítulo 2, versículo 18, nós encontramos a primeira referência, o primeiro apelo, a primeira exortação a eles. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Exorta-os à alegria. Um pouco mais à frente, no capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Mas agora ele vai ser ainda mais enfático. No capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos, agora não é no Senhor, pois não? Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então nós encontramos aqui esta ordem. E aqui é uma ordem que Paulo dá àqueles irmãos. Não é uma alternativa. Porque a alegria é a nota dominante no Novo Testamento. Não é apenas uma nota dominante na carta aos Filipenses, é no Novo Testamento. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, nós encontramos cânticos de alegria. O cântico de Maria, o cântico de Simeão, o cântico de Zacarias, o cântico dos anjos. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que o Novo Testamento começa com alegria. O cântico dos anjos. E termina com alegria. Vemos aquele texto que lemos no início, em Apocalipse capítulo 5. Alegria. A alegria é uma componente do fruto do Espírito Santo. Amor. E o que é que está depois do amor? Alegria ou gozo. Amor, alegria, paz. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Mas a alegria está lá, em segundo lugar. Amor, como a essência de tudo, porque sem amor de nada vale todo o resto. Amor, alegria. A esfera na qual o cristão se deve encontrar é na esfera da alegria. E a alegria não está relacionada com as circunstâncias desta vida. Está relacionada com o nosso relacionamento com Deus. Está relacionada com a obra que Cristo fez por nós. Mesmo no meio do conflito, da adversidade, da provação, a alegria deve estar presente. E nós podemos pensar, mas será que o apóstolo Paulo tinha autoridade para mandar estes irmãos dizer alegrai-vos sempre no Senhor? Outra vez digo alegrai-vos? Tinha. Onde é que Paulo estava? Estava preso. E alguém gosta de estar preso? Alguém fica alegre de estar preso? A prisão priva-nos da liberdade. Mas Paulo, apesar de estar preso, ele não era um homem abatido, não era um homem triste, ele estava alegre. Nós podemos ver, por exemplo, em Filipenses 2, versículo 17, ele diz, entretanto, mesmo que seja oferecido por libação, sob sacrifício e serviço à vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Vemos aqui ele expressar alegria. Mas também encontramos alegre
quando pela primeira vez chegou lá a Filipos. E ele teve uma experiência muito complicada lá. Por ter feito bem a uma jovem, ele foi preso juntamente com Silas, foi chicoteado, levou 39 chicoteadas. E o que é que aconteceu? À meia-noite, diz-nos o texto, eles cantavam e oravam. Não estavam a murmurar, não estavam tristes. Eles estavam a cantar e a murmurar. Para permanecermos firmes, precisamos cultivar a alegria. E como é que podemos cultivar a alegria? É procurando fugir de coisas que proporcionam ou que não nos proporcionam verdadeira alegria. Por exemplo, a amargura. A amargura destrói a alegria cristã. O autor aos Hebreus disse: tendo cuidado de que nenhuma raiz da amargura, brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. O pecado oculto na vida do crente e não confessado ou perdoado destrói a alegria no viver cristão. Vemos o caso de Davi. A ansiedade pela vida terrena, a ansiedade que leva o crente a preocupar-se demais pelas coisas desta vida e a desprezar as coisas de Deus, destroem a alegria. É necessário nós reconhecermos aquilo que está a atrofiar a nossa alegria. Porque é possível nós sermos alegres apesar das situações difíceis. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E repete: outra vez vos digo, alegrai-vos. Há alegria na comunhão com Deus. Há alegria na meditação da palavra do nosso Deus. Há alegria nas verdades bíblicas. Há alegria quando estamos juntos. No início, nós recitamos juntos aquele versículo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria. Há alegria em pensar no céu e no futuro que aguarda os remidos. O apóstolo Paulo diz o seguinte: as aflições da vida presente não têm valor quando comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Há alegria no serviço cristão. Há alegria em servir ao Senhor. Há alegria. E por isso que nós possamos reagir aos conflitos, às dificuldades com alegria. Não é fácil. Mas precisamos cultivar a alegria que está no Senhor. Não reside em mim, não reside no outro, ela reside no Senhor. Por isso, este mandamento: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Mas há também um terceiro ponto, um terceiro aspecto para permanecermos firmes, que é a moderação. A moderação, ou equidade, como está noutras versões. Essa alegria que nós sentimos, ela precisa ser reconhecida pelos outros. E como é que ela podia ser conhecida pelos outros? Paulo vai dizer, através da moderação. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Moderação ou equidade diz respeito a estar contente com os outros e a ser generoso para com os outros. Pode também referir-se à misericórdia e brandura para com as faltas e transgressões alheias. Pode até mesmo referir-se à paciência de alguém que suporta a justiça ou maus tratos sem revidar. Testemunho. Viver o Evangelho. Viver o Evangelho no relacionamento com os outros. Moderação na igreja. Moderação na vizinhança. Moderação no trabalho. Moderação é estar disponível para ajudar os outros. Disponível para ser generoso com os outros. Disponível para transformarmos a nossa dor em bênção.
Transformamos a nossa cura em razão para participarmos da cura de outros. Ser moderados, ser generosos, é cultivar o caráter de Cristo na nossa vida. Há um cântico que diz o seguinte: que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina, meu ser todo refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Ser moderados é levar a que a beleza de Cristo se veja em cada um de nós. Alegria. Uma moderação que leva a essa contemplação. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Testemunho. Porque o testemunho ajuda a permanecermos firmes. Ajuda os outros a conhecerem a Cristo, a sentirem a curiosidade de conhecer o Deus que nós cultuamos, mas também motiva os outros a fazerem o mesmo. E o apóstolo Paulo vai dizer: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. E pode ser olhado em dois sentidos, no tempo e no espaço. No tempo, relacionado com a vinda dele, como diz anteriormente, ele vai voltar. No espaço, relacionado com a presença dele entre nós. Por isso não deve haver lugares para distrações, para nos distrairmos com as coisas deste mundo, para nos distrairmos com as diferenças de opiniões. Somos chamados a sermos moderados. Concluindo e fazendo um apanhado destes 3 pontos. Para permanecermos firmes no Senhor, precisamos lidar com os problemas de forma sincera, dedicada e cristã. Não podemos deixar que as circunstâncias, as doenças, os problemas nos afastem de Deus. O que é que Jesus disse? No mundo teríamos aflições. Mas não disse só isso, pois não? Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E porque ele venceu, e se nós estamos nele, nós somos mais do que vencedores. Os irmãos conhecem bem. Agora é aplicar, não é? Para permanecermos firmes, precisamos reagir às adversidades com alegria. Não podemos deixar que a nossa alegria, que está no Senhor, nos seja roubada. Não podemos permitir que aquilo que Cristo fez por nós na cruz seja substituído por aquilo que o mundo nos está a fazer. Muitíssimo maior é aquilo que Cristo fez do que aquilo que o mundo nos possa fazer. Que possamos valorizar a obra de Cristo, vivendo com alegria, apesar das adversidades desta vida. E por último, para permanecermos firmes, precisamos transformar as nossas lutas em força para ajudar os outros. Precisamos partilhar com os outros as bênçãos que temos recebido de Deus. Precisamos ser compassivos para com os outros, assim como Jesus Cristo tem sido compassivo para conosco. Não permitamos que as aflições deste mundo impeçam que o amor de Deus flua através de nós. Então, que possamos ser uma comunidade que permanece firme no Senhor, que possamos nos ajudar uns aos outros e que possamos juntos glorificar o nosso Deus através da forma como nós vivemos, como nós servimos, como nós procuramos estar neste mundo, vivendo tal como Jesus nos ensinou, a ser imitadores dele. Amém?